Ok, bom dia. Bom dia, hoje domingo, 17 de maio, 2026, 7 horas e 33 lá fora, na minha rua, numa residência, sabe, desde ontem, uns vizinhos aí, sabe, estão comemorando alguma coisa, não sei. E o pau começou a cantar desde ontem, certo? E são agora 7h30 e, sabe, eles continuam. Eu devo estar, sabe, necessitando de um upgrade, sabe, por não entender a cultura local do momento. Mas aqui em Belém do Pará, principalmente, porque eu acho que no interior o que rola é o sertanejo, sabe, no interior do Pará. Incrível, sabe, como a Rede Globo conseguiu, sabe, dominar, né, introduzir uma cognição, sabe, na cabeça dos paraenses, sabe, com essa música sertaneja aí. E eu penso que isso vale para o Brasil, talvez, sabe? Mas aqui no Pará tem uma música de resistência, tecnobrega, melody, sabe? E não sei mais o que. Eu acho que esse material ele vem, sabe, lá do Nordeste, rapaz. Não sei, sabe? Não sei se a produção é feita aqui em Belém, não sei. Mas assim eles colocam umas músicas, assim, sabe, umas harmonias para rolar, sabe, instrumental e introduzem um vocal com rotação, sabe, acima do normal, tá certo? Uma rotação acelerada e cria uma voz aguda, sabe, voz de pica-pau, é assim que eu faço para desclassificar, tá certo? Aí eu queria chamar, rapaz, o Ariano Suassuna para me ajudar, rapaz, olha. Mas veja, talvez não dê para o vídeo ouvir, tá certo? Mas o pau tá rolando lá fora, tá certo? E o que me veja que eu me incomodo até um certo momento, tá certo? Porque o som, sabe, ele chega, sabe, ao interior da minha casa. Mas veja que a vizinhança ao redor, não sei por que não se incomoda, porque eles não fazem uma revolução aí, tá certo? Eu não sei. Não chame a polícia do meio ambiente, tá certo? Para fazer aí, sabe, uma autuação, não chama a PM, sabe? Não chama a Rotan, sei lá quem aí, tá certo? Eu não sei. Eles aceitam, quer dizer, eu me incomodo um pouco só, tá certo? Mas assim, eu acho que o meu incômodo mais é cultural, sabe? Eu não sei, rapaz, sabe? Mas veja, eu estou com alguma aqui aberta à minha frente. E hoje é domingo, eu falei já, tá certo? E de ontem que eu tenho para hoje, sabe? Ontem eu fiz uma. Ontem eu fiz um vídeo e chamei, sabe, esse vídeo de Verme Estelar, sabe, para lembrar aí uma expressão contida numa composição. Eu chamei Paulo Ricardo, não sei se é Paulo Ricardo o nome do compositor, da antiga banda Secos e Molhados, eu não sei, precisava ver. Nem sei se o Paulo Ricardo está vivo, o suposto Paulo Ricardo está vivo, preciso verificar isso, tá certo? Mas assim, me contaminei por essas histórias aí, sabe, anti-criacionista, tá certo? Eu continuo insistindo, veja que nós estamos sendo tomados de assalto por um movimento de extrema direita, que busca de certa forma fazer retrocessos, fazer, como é que te chama aquela palavra, sabe? É um movimento de fanáticos, tá certo? E tive uma explicação. O que foi que deu essa explicação? De que veio um Nelson por aqui, sabe? Quem foi? Eu acho, não sei se foi o Pedro Costa, não sei. Ou foi o Nassif, Luiz Nassif, sabe? Que reportou que os Estados Unidos atacaram o Brasil, sabe, do ponto de vista cultural, tá certo? Mais dentro da abordagem geopolítica e para fazer, sabe, uma não podendo, tendo a Guerra Fria, sabe, entre comunistas e capitalistas arrefecido, tá certo? E necessitando de um outro inimigo, se criou aqui no Brasil a religião, rapaz, a religião neopentecostal, tá certo? De Lutero vieram seis religiões, tá certo? Ou seis congregações protestantes, tá certo? E
E esse emissário, rapaz, do governo, não sei de qual governo foi, tá certo? Trouxe os neopentecostais para cá, naquela forma de fazer cultos pela rede de televisão, sabe? Usando aí a mídia. Foi falado, não sei quem foi que falou a respeito de quem trouxe o rádio para o Brasil, tá certo? E rádio queria interligar, sabe, todas as cabeças, conectar todas as cabeças magneticamente, tá certo? E aconteceu. E agora eu não sei se o propósito, se foi esse mesmo cidadão que trouxe, sabe, esse tal de Nelson, não sei das quantas, que trouxe o rádio, sabe, para ser instalado aqui no Brasil e com o rádio, sabe, vieram aí, sabe, veio a religião, a congregação, sabe, dos neopentecostais para cá, tá certo? Eu estava vendo há pouco ali, sabe, uma pesquisa sobre o Lula, tá certo? Mas isso é uma outra questão, porque veja, com o neopentecostalismo e com esse tal de Nelson não sei o quê, veio também ali, sabe, a guerra híbrida aqui dentro. Eu não fechei o pensamento quando eu falei da Guerra Fria, tá certo? Aparentemente liquidaram a Guerra Fria, tá certo? E precisaram, sabe, de um outro inimigo e de criar uma nova guerra. E essa guerra hoje é a guerra híbrida que tem, tá certo? Não podendo fazer guerra quente, tá certo? Eles usam os meios tecnológicos disponíveis, tá certo, para abordar a cabeça das pessoas, tá certo? Promover magnetismos, conexões magnéticas, sinapses, sabe, como acontece no mundo celular, tá certo? Entre as mitocôndrias, eu não sei se é isso, entre ali, sabe, os neurônios, tá certo? Os neurônios vivem de fazer conexões no corpo, sabe, uma conexão adoidada aí, sabe? Que se não houver uma direção de fora para controlar, rapaz, esses neurônios a gente está perdido, rapaz, olha. Rapaz, eu só sei dizer que a gente vive então, veja, que nós somos hoje assediados por institutos de pesquisas, sabe, que fazem aí sabe, as suas manipulações, sabe, das mentes e dos corações, tá certo? Mas das mentes, sabe, essa manipulação cultural, sabe? E veja que o Lula está governando do ponto de vista para 40% dos brasileiros, está governando bem, bom e ótimo, tá certo? Mas tem para 29% é regular, tá certo? E o interessante, e 39% da população, outros 40%, tá certo, diz que o governo dele é uma merda, tá certo? E justamente esses 30% aí, ou 40%, 30%, sabe? É justamente desse pessoal aí, rapaz, sabe, desguiado, tá certo? Como o pessoal diz aí, sabe, portadores de dissonâncias cognitivas, tá certo? Mas, na verdade, eu acho que o mundo, rapaz, sabe, tem esse negócio da dissonância cognitiva, tá certo? A fofoca das feiras, sabe, das feiras antigas no mundo antigo, tá certo? Quando não havia comunicação social, tecnológica, tá certo? A comunicação social se dava pelas bocas, sabe, das pessoas, pelo oral, tá certo? Nas feiras, tá certo? Nas ruas, sabe, sei lá mais onde, nas cortes dos reis, dos nobres, da aristocracia. E hoje a comunicação social se dá através de plataformas sociais, tá certo? E tem os agentes que produzem, sabe, material. Ontem eu assisti a live do Horta, do Fernando Horta, rapaz, ele desesperado, sabe, ao invés de fazer uma abordagem aí, sabe, como eu estou fazendo aqui, de algum tema, qualquer coisa assim, ele estava fazendo ali um relato histórico do acossamento que vem sofrendo as forças humanistas no mundo, as forças civilizatórias no mundo, tá certo? Pressionadas pelas forças capitalistas, as forças das elites brasileiras dominantes aqui, tá certo? Porra, bicho, sabe? E ele fala aí, sabe, aí vencido o golpe militar, a ditadura militar, tá certo? O que aconteceu foi ali um período de nova república, e aí, sabe, com governos civis, tá certo? Depois do Sarney, tá certo? Veio. Quem foi que veio depois do Sarney? Foi o Collor? Foi o Tancredo Neves, tá certo? Foi o Tancredo Neves? Foi? Não sei. E ficou. Sim, o Sarney veio, certo? Sim, veio o Sarney depois dos militares, tá certo?
e depois do Sarney veio o Collor, eu acho, sabe? Depois veio o Itamar, depois veio o Fernando Henrique. Mas o fato é que aí, sabe, as forças geopolíticas de dominação, sabe, as forças capitalistas do capital mundial, tá certo, sediadas em Nova York e mais sediada ainda, segundo informações recentes aí, sabe, que foram divulgadas em Londres, tá certo. Esse pessoal não sossega, rapaz, sabe, e vive então de ativar a máquina da ganância aí, sabe, para fazer acumulação, sabe, de riqueza. Ontem eu comecei a ler A Riqueza das Nações, de Adam Smith, não sei se vai dar tempo, sabe, para fazer hoje a continuidade, eu não sei, tá certo? Mas eu quis experimentar, sabe, o que é o estilo, sabe, e a forma de escrever do Adam Smith, tá certo? E ele começa com um papo chato, sabe, falando ali das indústrias de manufaturas na Inglaterra, tá certo? E eu não sei, o diabo foi que o Marx leu tudo isso, tá certo? Mas veja que hoje nós vivemos sob ataque. E é sob ataque que eu estou falando dessa coisa aí, sabe? Eu vi o desespero do Horta ontem, tá certo? No momento, o que está servido para nós aí, sabe, na Ágora Nacional, a situação, sabe, da extrema-direita brasileira, sabe, estando o Bolsonaro preso, tá certo? Mas o bolsonarismo está em ação, tá certo? E ele fica espevitando, sabe, os seus seguidores, os seguidores dele. Eu não sei como é que ele está fazendo isso, eu não sei como é que Xandão está deixando, tá certo? Mas veja que dentro daquela perseguição que houve às forças, as forças republicanas, sabe, que se posicionaram depois ali da ditadura militar aqui no Brasil, tá certo? Veio o governo do PT, o PT se estabeleceu, tá certo? E há hoje todo um movimento com a política neoliberal do mundo, sabe, aqui no Brasil, tá certo? E patrocinado, sabe, pelos vários ministérios estadunidenses, que lá eles chamam de secretarias, sabe? A Secretaria de Estado, a Secretaria de Justiça, a Secretaria, sabe, não sei mais o quê. Tem o FBI, tem a CIA, todo mundo agindo, sabe, lá dos Estados Unidos, para interferir, sabe, colocar aqui ruídos na comunicação social, sabe, do Brasil, tá certo? Hoje se somam as tais de Big Techs nesse esforço, se soma ali o X do Elon Musk, sabe, porra, bicho. E todo mundo atacando, rapaz, as forças de esquerda, ver se pode uma porra dessa, tá certo? Eu fico imaginando, veja que eu fui professor, tá certo? E quando eu corrigi uma prova, eu poderia colocar uma nota abaixo de regular, tá certo? E acima de regular, o bom e o ótimo, tá certo? Mas o regular significava aprovação, tá certo? O aluno que tirasse regular o tempo todo, vamos supor 5, 5, 5, ele poderia no final do ano ser aprovado pela nota 5, tá certo? Reprovaria se a nota fosse abaixo de 5. E hoje, quando se faz uma pesquisa, se coloca, sabe, uma avaliação do bom e do ótimo, e o regular não se inclui, porra, sabe? Veja que o Lula tem 29% de regular, tá certo? Vamos arredondar para 30, tá certo? E tem mais 40% de 39, eu arredondo para 40, sabe, de bom e ótimo, tá certo? Somo com os 30 dá 70, apenas 30%, sabe, são aí de forças retrógradas, forças de retrocesso, eu queria achar a palavra, mas não é retrógrado, certo? É outra palavra. Tá certo que não vem, mas assim, mas o fato é que nós estamos hoje sob ataque das forças de extrema direita no mundo, sabe? Veja, são forças de direita e de extrema direita, tá certo? Aqui no Brasil se somam as duas, tá certo? Aí as empresas de mídia, a Rede Globo puxando, sabe, o carro, tá certo? E hoje não se faz uma avaliação honesta, sabe, tranquila, ética, sabe, dessa conduta imoral, pelo menos por hora imoral do Flávio Bolsonaro, sabe, quando ele é flagrado aí, sabe, em áudio, certo, em telefonema, certo, provocado pedindo dinheiro, sabe. Aí é que entra o Horta, quando ele lembra para nós que ali, sabe, entre 16 e 18 houve todo um movimento ali para eleger o Bolsonaro, tá certo? Onde se envolveram todas as instituições, todas as forças contra o PT, sabe? A começar pelas forças dos meios de comunicação, dos meios de mídia, a Rede Globo principalmente, tá certo? Quando veja que houve ali aquela questão que eles chamaram ali, sabe, o movimento da Lava Jato ali, sabe, fazendo uma devassa
na Petrobras, tá certo? E dali tirando o material para abastecer, para abastecer as matérias de jornalismo, para abastecer o jornalismo para o Brasil, tá certo? Para o Brasil e para o mundo, mas para o Brasil, tá certo? E ali, sabe, aqueles tubos de, sei lá, sabe, fazendo ali, sabe, movimentação de bilhões de dólares, aquela coisa toda, tá certo? Aquilo ali contribuiu para, sabe, bom, isso aí foi a contribuição da Rede Globo, mas veja que foi várias outras instituições do mercado, sabe, e instituições públicas se agitaram, por exemplo, o Poder Judiciário se agitou, o Congresso se agitou, tá certo? A gente vem do rescaldo ali da Dilma golpeada, tá certo? E o Lula impedido de ser candidato em 18, tá certo? Apressando ali a Lava Jato o processo, condenando o Lula em primeira instância, segunda instância, tudo a toque de caixa, tá certo? Com o aval do Supremo Tribunal Federal, da Carmen Lúcia, da Rosa Weber, do Fux, do Fachin, sabe, do Gilmar Mendes, do Xandão, sabe, de quem mais, do Toffoli, de todo mundo ali, rapaz, sabe, para impedir o Lula, sabe, de aí fazer algum esforço. Aí eu vejo uma conexão nessa história toda que está acontecendo hoje, tá certo? O Flávio foi flagrado aí pedindo dinheiro para o Vorcaro, supostamente na forma de patrocínio, da produção de um filme, o Dark Horse, certo? O Azarão, certo? O Cavalo Preto, o Cavalo das Sombras, tá certo? O Azarão, tá certo? Que esse azarão seria o Bolsonaro. Veja que outro dia um professor lembrou, sabe, que o apelido do Bolsonaro ali, sabe, no colégio militar, tá certo? E ali, enquanto ele estava fazendo as Forças Armadas, ali sendo sargento, cabo, capitão, sabe, tenente, tá certo? Não sei mais o que. O apelido dele era Cavalão, tá certo? Devido, assim, sabe, esse ímpeto que ele tinha, assim, sabe, esse ímpeto aí, sabe, de escabriado, sabe, esse ímpeto, sabe, de indisciplinado, essa coisa toda, tá certo? Ele era chamado de Cavalão, tá certo? E não por acaso agora fazem um filme, uma produção audiovisual, tá certo? E chamam para essa produção de Dark Horse, tá certo? Para mostrar, mas na verdade isso é falso, bicho, isso é falso porque na verdade esse cavalão, sabe, esse Dark Horse, ele não existe, certo? Exceto na figura de azarão, mas ele não foi azarão, ele foi colocado aí de propósito, rapaz, sabe? Ele não foi um azarão, tá certo? Não foi. As forças políticas aí, sabe, republicanas, as forças políticas de mercado, as forças políticas de Estado, sabe, os aparelhos ideológicos, foi que funcionaram e criaram a figura dele, sabe, a personalidade dele, sabe, a personagem dele aí nessa encenação política, tá certo? Na verdade é isso. E o que vem para a cabeça da gente, veja que o Lula então foi impedido, sabe, aí, sabe, de sair candidato em 18, tá certo? Veio o Haddad e o Haddad foi massacrado, tá certo? E veja então que hoje querem criar essa produção audiovisual quando o Lula está disputando a eleição agora em 2026, tá certo? Para a presidência. E eles querem trazer, rapaz, eles querem ressuscitar o Bolsonaro ali a partir da prisão domiciliar dele, trazendo esse filme e querendo jogar esse filme aí para os brasileiros, tá certo? Para fazer aí, produzir dissonância cognitiva na cabeça dos brasileiros, tá certo? E aumentar esse percentual que hoje são aí as forças de extrema-direita em 30%, para 40% e quem sabe 50% mais um, tá certo? Aí fodeu, rapaz, sabe? É isso que eu acho que o plano era esse, tá certo? O plano era esse. Pegar. Alguém já disse aí que, na verdade, esse pedido, sabe, falar de contrato para produção audiovisual ali, na verdade, aquilo ali seria ali, sabe, um código, tá certo? Haveria um código ali. Eu acho que eu vou chamar esse vídeo de código para justamente traduzir, sabe, essa situação aí, que eu não sei se é verdadeira. Eu não sei quem foi que sugeriu essa ideia, mas que, na verdade, esse diálogo entre o Flávio e o Vorcaro, e para mim não é diálogo porque a gente só tem, só tem o lado do Flávio, sabe, ligando para o Vorcaro, mas a gente não tem a resposta porque o celular do cara foi apreendido, rapaz, sabe? E esse diálogo aconteceu às vésperas, sabe, do sufoco do Vorcaro, rapaz, o cara viu que o Vorcaro ia ser preso, ele estava sabendo,
E o Vorcaro também estava sabendo, sabe, porque eles tinham informações privilegiadas dentro da Polícia Federal, tá certo? E dentro do Judiciário, tá certo? Rapaz, esses caras não prestam, rapaz, sabe? E eu só sei dizer que, em vez, então, da mesma forma como o Lula foi impedido, sabe, sabe, de se manifestar e de dizer aos brasileiros que o candidato dele era o Haddad, tá certo? Hoje os caras querem dizer, sabe, querem colocar o Bolsonaro falando, sabe, dizendo que o candidato dele é o Flávio, tá certo? O Flávio Bolsonaro, e eu vejo então essa conexão, tá certo? Lula foi impedido, sabe, de manifestar o nome do seu candidato, tá certo? E o Bolsonaro, se esse filme vier a ser, sabe, produzido realmente, vier a circular, aí, tá certo, vai justamente dizer que o Bolsonaro vai dizer que o candidato dele é Flávio pelas vias indiretas, tá certo? E a gente fica, rapaz, então assim, sabe, quando já são agora 20 minutos de vídeo, já achei o nome para esse vídeo, sabe, eu chamar de código. Que código? Código o quê, rapaz? Só o substantivo, sem mais nenhum acréscimo? Código genético? O pessoal fala que nessas situações, sabe, eles falam de apito de cachorro, sabe? Como é que é apito de cachorro em inglês? Eu não vou lembrar agora, não vou me esforçar para não falar errado, tá certo? Mas, rapaz, mas assim, sabe? Então, nós temos aí um código e o Flávio, sabe? Conversando com o Vorcaro, sabe? Tava produzindo ali, sabe? Criptografia, tá certo? Linguagem codificada, sabe? Pedindo dinheiro, mas na verdade ele estava lembrando ali, tá certo? Se não era para meter o dinheiro no bolso, tá certo? Eu estava lembrando que era preciso derrubar aí, rapaz, o PT e os petistas, sabe? Os jululistas aí, tá certo? Que o bicho tá pegando e que a hora era essa, aquela coisa toda. Mas veja que Vorcaro continuou, sabe? Continuou agindo, rapaz, através do Zé, o cunhado dele, através do pai dele, tá certo? O mercado, sabe? Veja que essa iniciativa banqueira do Vorcaro, tá certo? Não é dele, rapaz, isso não é dele, não. Tem um cara que eu anotei aqui, eu não sei se é Nelson Tanuri, Sérgio Tanuri, eu não sei quem é esse cara, e me parece que ele tem uma empresa aí, uma tal de Reag aí, tá certo? E que ele seria o sócio oculto do Vorcaro, tá certo? Porque eu acho que essa coisa é grande. Ontem a Sara Viváqua falava por que ninguém, sabe, chama o André Valadão, tá certo? As falas, certo? Porque ninguém dá visibilidade ao André Valadão, sabe? A Igreja da Lagoinha, a Igreja Batista da Lagoinha, tá certo? E ontem, quando ela falava isso, eu via, sabe? Por que não solta os cachorros em cima do André? É que o outro André, o André Mendonça, tá lá no Supremo, rapaz. E é o André Mendonça que tá cuidando disso. E o André Mendonça é pastor evangélico, tá certo? E ele é protestante, e ele não vai soltar os cachorros em cima, rapaz, sabe? Ali da Igreja Batista, que é outra igreja protestante ali, sabe? Ele não vai, o André Mendonça não vai, bicho, sabe? Ele vai aguentar a mão aí, tá certo? Aguenta a mão pela questão religiosa e aguenta a mão pela questão ideológica, tá certo? Ele é bolsonarista, tá certo? E no fundo mesmo que o André Mendonça quer, tá certo? É a derrota de Lula, tá certo? Rapaz, eu vou ficando por aqui, eu já achei a palavra, eu vou chamar de código, o código, tá certo? Vai ser esse o título deste vídeo, rapaz, neste domingo, rapaz, tá tudo escuro aqui na minha tela, tá certo? Domingo às 7h56, rapaz, dia 17 de maio, rapaz, de 2026, veja que eu não tinha nada na cabeça, tá certo? E de repente, rapaz, sabe, as minhas mitocôndrias, sabe, e os meus neurônios, sabe, as minhas sinapses aí, sabe, me fizeram produzir esse vídeo. Aliás, quero dizer que tem 2 dias, sabe, hoje eu acho que é o terceiro, que eu mudei, sabe, o meu regime, sabe, de produção de vídeo, tá certo? Eu produzo vídeo primeiro, depois eu vou pra cozinha tomar café, rapaz, sabe? Porque eu perco muito tempo na cozinha, sabe, fazendo ali, sabe, ali o alimento, tá certo? E quando venho para cá, eu acho que já esfriou, certo? Então eu venho com a boca suja ainda, tá certo? Para frente do Smart, rapaz, sabe, produzir esse vídeo, sabe? Para, rapaz, sabe, fazer da minha contribuição. Ontem o Horta, sabe, exortava, sabe, os brasileiros, sabe, os que têm aí condições de produzir, sabe, de produzir mídia, sabe, produzir mídia não, de produzir conteúdo
produzir conteúdo para mídia, sabe, para fazer circular, tá? Eu estou dando minha contribuição, sabe, eu só tenho três visualizadores, tá certo? Todo dia eu faço no máximo 3 views, certo? Mas é minha contribuição, rapaz, na esperança, sabe, de que o cosmos, sabe, o espaço cósmico, sabe, ele é eterno, ele é amplo, sabe, ele é geral e irrestrito, sabe, é universal, tá certo, é aberto. E eu penso que, sabe, que o YouTube, por mais que controle o alcance, sabe, desse meu vídeo, eu penso que pode haver a possibilidade, eu não sei se eu estou sendo ignorante aqui, tá certo? Mas eu estou seguindo o que o Horta pediu, tá certo? Que as forças progressistas aí, rapaz, se mexam, rapaz. Eu estou me mexendo aqui, rapaz. Ernesto Caboclo Falador, tá certo? Ontem eu fiz uma viagem, fui ao Combu, não havia ninguém sendo espancado, ninguém perto de mim. Hoje tem o meu time de massa aqui regional vai jogar, o Paysandu vai a Caxias, no Rio Grande do Sul, jogar contra o Caxias, dentro da Copa, da Série C, tá certo? Porque da Copa do Brasil, tá certo? Ele já levou farelo, mas ainda tem a Copa Norte, tá certo? Ele tá disputando aí a Copa Verde ainda, tá certo? E o meu time de massa nacional, o Flamengo, joga hoje contra o Atlético Paranaense. Me parece que ele vai ao Paraná, vai, não sei se é em Curitiba o jogo, eu não sei, tá certo? São distrações para minha alma, rapaz, distrações para minha alma, tá certo? Porra, bicho é foda. Bom dia, bom dia, bom dia.